Então lembrem primeiro o conceito fundamental, que eram dois funtores adjuntos. Então o conceito fundamental era ter f de C para D, G nessa direção e home em D de f de x y ser naturalmente isomorfo a home em C de x g de y. Aqui x é um objeto da categoria C, não vou escrever ob de C. Y é um objeto da categoria D. Nesse caso, a gente fala que o F é adjunto esquerda do G. E, utilizando I igual a F de X, a gente obtém um morfismo de X para G de F de X. Portanto, esse era o morfismo da identidade de C para G composto com F. E utilizando x igual a G de Y, a gente obtém um morfismo de F de G de Y para Y. Ou seja, que esse é um morfismo de F composto com G para identidade de D. Ok. Então, seja W um H módulo, onde H é um subgrupo de G, seja V a representação induzida de H para G de W. Lembrem que esse aqui eu defini como o K de G tensor K de H W. Ok. Seja V' uma outra representação de G. E finalmente seja T um mapa linear de W em V', mapa linear, tal que para tudo H em H, T de H W, W em W, seja igual a H de T de W. Aqui estou utilizando a representação de H em W, que era dada, e aqui estou utilizando a ação de H, que é um elemento de G em V'. Então aqui estou utilizando a representação V' e aqui estou utilizando a representação W. Então, dado todo esse pacote, teorema, existe uma única extensão T barra de V para V', que é um morfismo de G módulos tal que a restrição de T barra restrito para W é igual a T.
Então, a unicidade é simples e dá uma fórmula para como construir mesmo o T barra, o T. Tá? Então, vamos provar a unicidade. Ok? Muito bem. Então, para isso, a gente lembra que temos uma descomposição de V em termos de várias cópias diferentes do espaço W, parametrizados pelos cosets na esquerda do H. Ou seja, lembrem que V é naturalmente isomorfo, uma soma direta de sigma em G sobre H de W sigma, onde o espaço W sigma eu defino como sigma agindo em W. Aqui estou abusando um pouco a notação, ou seja, aqui esse sigma é um representativo da classe sigma em G sobre H. E por que estou abusando daquela notação? Porque não importa qual é o representativo que eu pegue. Se eu pego um elemento G, vamos pegar, se sigma representa aquela classe sigma, se eu pego um outro sigma linha que seja sigma por H, com H em H, então certamente sigma linha agindo em W é igual a sigma por H agindo em W, e como W é uma representação de H, isso é igual a sigma em W. Então, estou abusando da notação, mas não muito. Então, temos aquela descomposição, todos são espaços vetoriais isomorfos ao W, como espaços vetoriais, e temos G sobre W deles, G sobre H deles. Ok. Então, todo vetor de V se escreve como soma, se escreve de jeito único como uma soma de V sigma, com sigma em G sobre H, e V sigma em W sigma. Então, eu devo descrever como é o T barra daquele V sigma. Mas como o V sigma está em W sigma, implica que o V sigma é igual a sigma por W, vamos escrever W sigma, com W sigma em W. Ok? Mas então, o T barra de V sigma que é o cara que eu estou procurando, ele tem que ser igual ao T barra de sigma por W sigma, que tem que ser igual a, por satisfazer essa condição, que é o morfismo de G módulos, tem que ser igual a sigma por T barra de W sigma. Por um outro lado, como o T barra restrito a W é igual ao T, isso aqui tem que ser sigma por T de W sigma. Isso é único. Então, o V sigma fica determinado, o T barra de V sigma fica determinado por essa fórmula. Tá? Então, isso dá uma fórmula que é única, que satisfaz essa condição. Ok? Agora, em geral, como que eu vou definir o T barra? Eu defino por aquela fórmula. Agora, eu sei que tem que ter essa definição. Então, agora o que eu devo controlar é que eu não fiz nenhuma escolha.
eu vou definir o T barra desse jeito, e as escolhas que eu fiz foram aqueles representativos sigma de G sobre H, e eu devo provar que esse T barra definido desse jeito não depende daquelas escolhas de sigma. Mas certamente, se eu tiver, se eu trocar o sigma linha como um sigma por H, então, que eu trocaria? Que eu mudaria? Certo? A componente V sigma agora devia ser a componente V sigma linha. Mas o V sigma linha é a mesma coisa, só que o W sigma seria então, V sigma é igual ao V sigma linha. Certo? Vamos escrever assim. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor aqui. Nessa fórmula aqui, eu tiraria sigma linha de T de H inverso de W sigma. Por quê? Porque isso aqui seria o sigma linha de T de W sigma linha, e esse aqui seria sigma linha de T de H por W sigma. H inverso por W sigma. Mas o T era um morfismo de representações de H. Então isso aqui é sigma linha de H inverso de T de W sigma. E isso é sigma. Bom, tá. Isso é igual a isso aqui. Ok. Então, a gente tem... Hoje vamos finalizar bem cedo. Então, a gente tem que, para cada morfismo T de representação GH, temos uma única extensão T barra, que são morfismos de G módulos. Então, vamos a reescrever esse mapa. Tá? Isso é uma observação. O T é um morfismo de H módulos entre a representação W e a representação V', mas é só olhada como H módulos. Então, isso é a restrição de H em G. E o que a gente obteve é o T barra, que é um morfismo de G módulos entre a representação induzida de H para G de W em V'. E ele comuta com a ação de G. Então, o que eu obtive é um mapa nessa direção de conjuntos. Vamos dar uma volta para esse mapa. A volta desse mapa é simples, é trivial. Ou seja, dado um mapa S, que seja um morfismo de G módulos da representação induzida de G, H, W a V', a restrição de S para W, que é um subespaço natural da representação induzida, certamente é um morfismo de H módulos de W para a restrição de V'. E o que esse teorema está provando é que esse aqui é a inversa a esse mapa. Então, tenho esse isomorfismo. Pelo tanto, temos como corolário a indução de H para G é left adjoint
tá? Está na esquerda a restrição de H para G. Porque estou achando exatamente esse isomorfismo aqui, aonde a categoria, bom, tá, e nesses aqui, estou botando que a categoria C é a categoria de H módulos, a categoria D é a categoria de G módulos, e os funtores F é a indução e o funtor G é a restrição. Tá? Isso que esse teorema provou. Então agora estamos num problema. Olhem que aqui utilizei duas vezes que eu tenho o W dentro da representação induzida. Tá? Eu utilizei duas vezes o fato de eu ter um morfismo aqui eu utilizei duas vezes o fato de eu ter um morfismo de W na representação induzida de H para G de W, que era levar o vetor W em um tensor W. Notem nessa situação, eu tenho um morfismo da identidade de C em G composta com F. Em particular, essa é o morfismo que está acontecendo aqui. Eu tenho da identidade na categoria de H módulos, valuado na representação W. Esse aqui é igual, nem é isomorfo, ao W. Eu vou para o G composta com F, que é a restrição da indução de W. Esse é aquele morfismo. Por um outro lado, eu construí, na última aula, uma outra representação que eu chamei de indução tilde de H para G de W, que eu defini como um espaço vetorial de funções f de G em W, tal que f de H por G seja igual a H por F de G. Para tudo, H em H, G em G. E esse aqui era uma representação de G. Ok. Então, de novo, o W estava aqui dentro. Tínhamos provado que tínhamos um mapa de W para essa indução. Que levava o vetor W numa função fw que valuada num elemento G era igual a 0 se o G não estava em H e era igual a G agindo em W se o G estava em H.
Isso é um morfismo de representações de H. Está claro que é uma injeção? Então posso identificar o W pela imagem desse mapa, aqui dentro. Eu tenho W dentro da indução. Então posso tentar perguntar o mesmo teorema que a gente provou há pouco. Ou seja T um morfismo de W em V' que seja um morfismo de H módulos. Será que existe um T barra que vai da induzida agora, da HG em W, para o V', tal que a restrição da T barra ao W, que agora sim eu tenho identificado dentro da induzida, seja igual a T. Tá? E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que antes. Vamos ver se fica determinado o jeito único qual aquela T barra tem que ser. Ou alguém me dá um outro método de provar que existe aquela T barra, sem fazer nenhum tipo de conta. Mas então, a pergunta é pegar uma função f que esteja na induzida de W, e a pergunta é o que é T barra de f? Será que existe? Como que a gente pode tentar achar que é o T barra daquela função f? Então, de novo, o que eu posso fazer é, vamos chamar aquela função T barra de f, vamos supor que existe, vamos chamar essa função T barra de f, vamos dar um nome, vou chamar de φ. Tá? Então, que é aquela φ valuada em um vetor arbitrário g. Isso é o que estou tentando calcular. Vamos escrever aqui para não perder muito tempo, muito espaço. Φ de g é igual a quê? Tá? Mas agora, lembrem como é a representação induzida. A representação induzida, a ação de G nesse cara era que G agindo em F, talvez seja melhor botar outras letras. A agindo em F, valuado em B, era igual a F de B por A. G age da direita. Aqui A e B estão em G. Tá? Então, de novo, eu vou utilizar left cosets para H. Ou seja, esse G aqui se escreve como algum sigma por H com H em H. Então agora eu posso tirar o H fora. Esse T de F valuado em G é igual a T barra T F valuado em sigma por H
Estou fazendo uma coisa bem errada, mas tá, vai servir do jeito. Que isso é o T barra df, H agindo em T barra df, valuado em sigma. Eu gostaria de chegar de algum jeito a identificar com uma função que seja dessa forma. Que isso foi o que a gente fez na prova anterior. Eu comecei com T barra e o vetor onde eu estava avaliando, aquela f, que seria o vetor que está na representação induzida, eu escrevi como soma direta de funções que eram parecidas a essas aqui. Então, para isso, a gente tem que ver como é a ação nessas funções aí. Então, vamos tentar repetir aquela prova. Porém, eu estou esperando que algum de vocês me dê um argumento melhor, sem fazer aquela prova de novo. Tem um argumento para... Não precisa fazer a prova, repetir a prova anterior. Mas vamos repetir a prova anterior no caso dessa indução. Tá? Então, como foi a prova anterior? A prova anterior era, eu vou pegar um vetor arbitrário aqui e vou escrever como soma direta de vetores que são ou dessa forma ou sigma agindo nesses vetores. Tá? Então, eu vou escolher sigma classes que representam aqueles G sobre H de cossetes. Então, vou escolher a minha coleção de sigmas. Então, agora a pergunta é que eu quero o sigma. Eu quero ver que tudo vetor F, tudo F, que esteja na induzida de H para G de W, se escreve de jeito único como a suma de F sub sigma, com sigma em G sobre H, e F sub sigma pertence a sigma agindo em W. Com sigma agindo em W e W seja essa cópia de W que a gente botou aqui dentro. Então a pergunta é como que a gente pode provar isso? Que toda função induzida se escreve como soma de funções desse tipo. Então, para isso, vamos ver como é a F sub sigma, como que age o sigma em W. Tá? Os vetores de W são daquele jeito, são as F sub W que estão lá. Então, como é sigma agindo em uma F sub W, valuado em um vetor arbitrário G, por definição, é a F sub W valuada em G por sigma, e esse cara aqui é igual a G por sigma por W, se G por sigma está em H, e é igual a zero se G por sigma não está em H. Então, posso dizer que a sigma pela F de W, tá, o que está escrito lá. Essa aqui é a função que é igual a sigma de F sub W valuado em G. Então, agora eu tenho uma coleção de funções e essas são características de cada um dos left cosets. Em primeiro lugar, essas condições aqui não importam qual é o sigma que eu escolho. Se G por sigma está em H, a mesma coisa acontece com outra escolha de um outro coset. Por um outro lado, o que também fica claro é que
como meus sigmas diferentes são cossetes diferentes de G sobre H, então, toda sigma, toda F se escreve como suma de esses F sigmas. Porque o que eu faço é, eu olho qual é o valor da F em esses cossetes. Ou seja, aqui estou olhando o G e estou vendo que com a condição de que G por sigma esteja em H, se a condição G por sigma esteja em H, então o valor da função f em cada um dos cossetes de G sobre H, tá? Para cada representativo, é, bom, tá, uma combinação de elementos dessa forma. Então isso implica que o espaço induzido de H, G, tilde, de W se escreve como soma direta daquele sigma agindo em W, com sigma em G sobre H. Agora tem uma soma direta desse tipo. E o W está dentro dessa soma direta. Então, teorema, ou lema, ou observação, isso implica que a representação induzida, tilde, de H em G de W, é isomorfa à representação induzida de H em G de W. E o isomorfismo é o mesmo, porque eu tenho exatamente a mesma situação. Para cada um dos componentes é a identificação de W com W. Então, eu comecei com duas induções, mas são as mesmas. E são adjuntas à esquerda da restrição. Então a pergunta é agora se são adjuntas à direita também ou não. Mas antes de ver aquilo, vamos a pegar isso aqui e ter alguns corolários óbvios. Então, corolários. Tá, o que a gente viu é o seguinte, temos que é home de H da induzida de W de H em G para V é naturalmente isomorfo a home em G. Ops. Aqui eu fiz, acho que eu fiz exatamente o oposto do que eu estava fazendo. Home, shoot. H de W em V, que era a restrição da V. Era naturalmente isomorfo ao home em G da indução em V. Então agora peguem dimensões. Isso implica que a dimensão desse espaço é igual à dimensão desse espaço. Por um outro lado, a dimensão desse espaço, por definição, era o produto interno do caractere da representação W com o caractere da representação V, mas não é da V, é da restrição da V. E daquele lado lá, eu tenho o produto da caractere da representação induzida
com o caractere da representação V. Ou dito de um outro jeito, está dizendo que a representação W aparece N vezes na representação V, se somente sim a representação induzida do W aparece N vezes na representação V como representações de G. Então, para que essa fórmula aqui tenha algum sentido, vai ser interessante calcular esse caractere. Tá? O caractere S, o caractere da restrição, é óbvio que o que é? Porque o caractere da V só restringido ao W. Então, o que significa isso é óbvio. Ou seja, temos um mapa de funções de classes em G para funções de classes em H, que eu vou chamar de restrição, que o que faz é, vocês levam uma F para a restrição da F, que evaluado em H é simplesmente F de H. Então, se essa era uma função de classe para G, essa é uma função de classe para H. Não tem nada a provar. Mas esse aqui não é trivial. Qual é o caractere da função induzida, da representação induzida? Tá? Yeah. No, not necessarily. Oh, because you know that any representation is a sum of irreducible representations. So the dimension of the home spaces is yes. So it's this statement. You got it? Okay. Because you just write. Let me just write it out just in case, right? So let's suppose that you have V and W, just two G modules. Then the dimension of home G, V, W is equal to the character V, character of W. And well, this is equal to the dimension of home from the direct sum of the VIs that appear inside of W. Right? So, and the direct sum of the WI, probably J and J. So where VIs and WJs are irreducible. But now, this directs the for each. When do you have morphisms here? It's only when two of them are equal, right? And then in this case, now this is equal to the sum of ij of what? Now you have the characters of vi, character of wj. And this is equal to that. Ok. Então, mas temos então essa restrição que é trivial. Tem uma função de classe de G e eu só avalio ela em H. Pronto, tenho uma função de classe de H. A outra não é trivial. Eu tenho uma função de classe em H e eu quero encontrar uma função de classe de G. Então, primeiro vamos calcular isso. Qual é o caractere desse cara, dessa representação induzida. Tá? Então, como calculo aquele caractere? Então, eu tenho W, que seja um H módulo, e seja cai o caractere daquele W.
vamos chamar assim, KW, caractere de W, tá? Como um H módulo. Então, agora, a representação induzida do W se escreve como soma direta de sigma em G sobre H. Eu já escolhi representativos para cada uma dessas classes e vou chamar W sigma. De novo, esse W sigma é igual a sigma agindo em W. Então, lembrem que se eu pego um G em G, como é a ação dessa G nesses W sigma? E o primeiro a notar é que a ação do G permuta os W sigmas. Ou seja, G por sigma se escreve de jeito único como algum desses sigmas que eu tenho aqui, vou chamar sigma sub G, por H com H em H e sigma sub G no conjunto das classes que eu já escolhi. Tá? Que esse conjunto eu já tinha identificado como conjunto G de H. Tá? Ou seja, eu tinha uma classe representativa desse G sobre sigma, eu multiplico por G, esse é um elemento de G e pertence a um único coset. Esse coset é o sigma sub G. Mas então, como é um elemento de G explícito que eu tenho esse coset e fica determinado explicitamente esse H, que também depende de G, então talvez seja melhor botar assim, H de G. Tá? Esse H depende de G, mas tá. Ok. Então, como é que o G age? E, bom, o G age. A primeira coisa que eu noto é que G agindo em W sigma vai para W de sigma sub G. Tá? Essa é a permutação que ele faz. Então, o traço de G na restrição para o W sigma é zero se o sigma sub G não é sigma. Então, para calcular o traço, para calcular o traço na representação induzida de G, eu só preciso, só contribuem para esse traço os sigma tais que são iguais a sigma sub G. Caso contrário, o traço é zero. Tá? Se sigma for diferente que sigma sub G, o traço naquele pedaço W sigma seria zero. Então, precisa sigma ser igual a sigma sub G, mas sigma é igual a sigma sub G implica, ou seja, se GW sigma ser igual a W sigma, se somente sim existe um H em H, tal que G sigma é igual a sigma por H, mas essa é a mesma coisa que sigma inverso G sigma ser igual a H. Ok? E agora, qual é o traço do G? Bom, tá. Isso aqui é se somente sim, G é igual a sigma H sigma inverso. Mas então, o traço de G restrito àquele W sigma é igual ao traço de sigma H sigma inverso restrito a W sigma. Mas isso aqui é uma conjugação. Isso aqui é a mesma coisa que o traço de H.
E a ação de H em W sigma é a ação de H em W. Tá? Então, o que estou vendo é que o caractere da representação induzida de H para G avaliado em G é a soma de todos os sigmas tais que sigma G é igual a sigma desses traços aqui, que são do caractere em W do H. E o H é sigma inverso G sigma. Mas isso aqui é a mesma coisa que a soma de todos os elementos sigma. Sigma tal que sigma G é igual a sigma é a condição essa que encontramos. E é que sigma inverso G sigma esteja em H. Então, todos os sigmas tais que sigma inverso G sigma pertence a H do caractere em W de sigma inverso G sigma. Mas então agora, em lugar de olhar as classes representativas, eu posso somar sobre todos os sigmas. Então, quantas diferentes classes representam o mesmo sigma? E são o número de elementos de H. E isso agora é a soma do caractere em W de... eu não vou utilizar a letra sigma, talvez seja melhor botar a letra A. A inverso G A. E a condição é A está em G e A inverso G A está em H. Tá? Esses dois são iguais, porque a passagem daqui para aqui é simplesmente escrever os A são todos os elementos da forma sigma por H. Tá? Com H em H. Por isso que devo dividir por essa ordem. Ok. Em geral, dado toda função de classe f em C de H é combinação linear daquelas funções dos caracteres das representações irredutíveis. De H. Então, essa fórmula, eu escrevo agora uma combinação desse tipo para induzir a função f. Tá? Agora eu tenho como induzir defino isso, mas essa tem uma fórmula explícita agora, porque cada uma das representações induzidas desses caracteres é essa suma explícita. Então, isso aqui é 1 sobre H, a suma de G em G, tal que... Vamos escrever assim. Essa indução de H, G em F, valuado em G, é 1 sobre H,
a soma de A em G. A, G, A inverso, AG está em H. Da F de A inverso, G, A. E isso me deu um mapa que vai de classes em H a funções de classes em G. Está claro que é uma função de classe em G? Ok? Então, essa igualdade que temos aqui se generaliza a a situação seguinte: eu tenho classes em H, eu tenho classes em G, são espaços vetoriais de dimensão finita, eu tenho um mapa nessa direção, que é a indução, e eu tenho um mapa nessa direção, que é a restrição. Em cada um desses espaços eu tenho um produto interno. Talvez seja melhor botar aqui esse produto interno assim e esse produto interno H, onde o produto interno de uma F com uma F de φ com psi sub G, lembrem que isso era 1 sobre G, a soma da F de A, ou φ de A, psi de A inverso, um complexo conjugado. E o que estou vendo é que eu tenho que esses dois mapas são adjuntos para aqueles produtos externos. Ou seja, que o que está escrito aqui é que é dado para tudo φ em C de H e psi em C de G, temos que a φ com a restrição da psi em H é igual a φ, a induzida da φ com a psi. Mas notem a diferença entre esses que eu tenho um igual, esse aqui é um igual, e esse aqui é um isomorfismo. Essa é a diferença entre a adjunção e comparar elementos de espaços vetoriais. Então, de algum jeito, os funtores adjuntos, que eram a induzida e a restrição para representações, são uma versão categórica de mapas lineares que são adjuntos para produtos internos. Ok. Então, alguns exemplos óbvios são os seguintes. Exemplos de representações induzidas. Então, exemplos. E é o seguinte, eu posso pegar um grupo G, eu posso pegar o subgrupo trivial. Tá? Então, o grupo trivial, vamos chamar H ao grupo trivial. Então, um H módulo é simplesmente o trivial. E que o que é a representação induzida de H para G de aquele módulo. Exato. Então, esse aqui é o K de G. O K de G é a representação induzida da representação trivial do subgrupo trivial. Em princípio, a gente podia
a gente pode fazer uma coisa um pouco mais geral, que é a seguinte, o K de G é a representação induzida de H para G da K de H. Para tudo, subgrupo H em G. A representação regular é a induzida da representação regular. E isso é trivial, né? Porque, que o que é? Por definição, esse cara aqui é o K de G tensor sobre K de H com K de H. Então está claro qual é o isomorfismo entre esses dois espaços? Desculpa, entre esses dois espaços. É simplesmente enviar, nessa direção, enviar o 1 para o tensor 1, e nessa direção é enviar o U tensor V para U por V tensor 1. Esses dois são mapas inversos. Na realidade, esse cara é igual. Esse cara, mas tá. Deveria ter escrito isso. Caiu um pouco melhor. Tá. Ok. Então, a representação regular sempre é induzida de uma representação regular. Um outro corolário óbvio é que a dimensão da representação induzida de W é igual ao índice de G em H por a dimensão de W. Mas em particular isso já é alguma coisa, porque por um outro lado esse aqui é o caráter da representação induzida, valor de 1. E esse cara aqui por definição, era 1 sobre H, a soma de A em G, então que A inverso 1A pertence a H, o qual sempre acontece, de o caráter de W de A inverso 1A, que é 1 sobre H, a soma, de A em G, do caráter de W de 1, e essa aqui é a dimensão de W, e agora estou somando sobre elementos G. Então é um jeito um pouco mais complicado de provar a mesma coisa óbvia. Tá, finalizamos hoje. Eu não queria provar mais nada hoje. Na próxima eu vou voltar para Galois e vou utilizar representações induzidas para o grupo A4 e S4. Mas talvez eu devia... Tem um monte de exercícios na próxima lista sobre representações induzidas. Talvez eu devia dar mais algum exemplo, né? Ou seja, vamos pegar um H que esteja em G, um outro exemplo clássico, e vamos pegar a representação induzida de H para G da representação trivial de H. Então, esse espaço é naturalmente isomorfo a soma direta de sigma n G sobre H de uma representação de dimensão 1. Então, esse espaço é naturalmente isomorfo pela outra induzida tilde que eu tinha a funções de G em K
lembrem como era. A induzida, tilde, TH, G da trivial. Esse aqui eram funções f de G para K, tal que f de HG é igual a H por f de G. Por um outro lado, H age trivialmente na representação trivial. Então, são funções de G para K, tal que f de HG é igual a f de G. Mas isso aqui é a mesma coisa que funções f de G sobre H, G sobre H em K. Tá? Então, a representação induzida da representação trivial é o espaço de funções de G sobre H em K. E a gente tinha uma representação geral, que era sempre a situação seguinte. Lembrem que se eu tenho uma ação de um grupo à direita em um conjunto S, então tínhamos uma representação V, que eram as representações de funções de S em K, era um G módulo, e a ação era G agindo em F, valuado em S, é igual a F de S por G. E o que estou vendo é exatamente essa situação. A representação induzida da representação trivial é essa representação. Tá? Onde o conjunto S é o conjunto G dividido H, e a ação de G é a ação de G por multiplicação à direita. Vamos ver a mesma representação agora sem utilizar essa induzida, mas vamos utilizar essa induzida. Então, utilizando essa induzida aqui, agora eu tenho essa soma direta de sigma G sobre H de espaços K. E o que estou vendo é que a ação é agora por permutações. E esse é o conjunto. E G age na esquerda, é nessa linha. Não age na direita, ele age na esquerda, é nesse conjunto. Então, quando eu tenho uma ação de um grupo na esquerda, em um conjunto, eu tenho uma representação que eu vou chamar de V', que é a representação como soma de S' em S de K sobre essa linha. Tá? Estou pegando uma base, talvez seja melhor fazer assim, K por um elemento E, S', e dada uma ação, eu tenho uma representação que é G agindo em E, S' é igual a E de G por E, S'. Ops, desculpa. Por essa linha. Isso dá uma representação de G. Então, isso explica as duas induzidas de um jeito diferente. Uma é olhar a ação em cossets pela esquerda e olhar a representação explicitamente assim, com uma base explícita que são K de ES. A outra foi olhar uma representação nos cossets na direita, uma ação de G na direita, tá? Em um outro conjunto, que são os cossets para o outro lado, e o espaço é o espaço dual, são funções desse conjunto. Só que esses espaços são naturalmente isomorfos porque esses conjuntos são finitos. E eu tenho canonicamente a mesma base, que são os elementos do conjunto. Então, nessas duas induções, deu a casualidade que eu consegui identificar elas, porque
eu tenho conjuntos finitos com uma base explícita. Então, se vocês quiserem fazer a mesma coisa com grupos G e H, grupos compactos, por exemplo, ou grupos infinitos, contínuos, aí já não dá para escrever essas duas como isomorfos. Então, isso talvez eu fale depois, mas primeiro eu queria finalizar com Galois. Então, mas deixa para vocês pensarem o que aconteceria quando o G e o H sejam grupos compactos.